Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor dia para a sua vida. Nessa manhã, amados, eu venho deixar uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida e que essa palavra te traga alegria, que você receba libertação na sua mente, receba metanoia, receba edificação, porque é a palavra do Senhor que nos liberta de todo cativo e de toda a escravidão. Eu sou a irmã Kátia Assis. Desde já quero pedir um favor a vocês, que vocês assistam com carinho essa mensagem, deixe seu like, se inscreva em meu canal. O canal se chama Graça Eterna e Perfeita. Vamos lá? A mensagem está em Lucas 22, seu versículo, a partir do versículo 24, amém? Que diz assim, amados: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comas e bebas à mesa no meu reino, e vós assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Pai, eu te louvo e exalto o teu nome pela tua santa e gloriosa palavra. Pai, que esta palavra gere em nossa vida libertação na nossa mente e que nos edifique. Pai, eu vou usar a tua santa palavra em nome do Cristo Criador. É que eu te peço e desde já te agradeço no nome do Cristo ressuscitado. Amém? Amados, aqui a palavra do Senhor está o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos. Ele ali ouvindo, eles discutindo quem seria o maior no reino de Deus, e Jesus chega e diz para eles, né? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que excedem autoridade são chamados benfeitores. No seu versículo 25 diz, né? Que Jesus ele ali diz: olha, eles exercem autoridade sobre os povos e são chamados benfeitores. E o versículo 26 diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então o Senhor Jesus ali estava a ensinar os seus discípulos, porque ele viu que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino de Deus, quem parecia ser o maior no reino de Deus. E Jesus diz assim: olha, vocês não são assim como os homens aí fora, que exercem autoridade sobre o povo. Vocês são separados, vocês são diferentes. Se vocês quiserem ser o maior no reino de Deus, no reino de meu Pai, seja igual àqueles que servem, né? Para ser, amados, maior aos olhos de Deus, nós temos que diminuir, nós temos que servir, porque nós servimos ao nosso próximo,
Aos olhos de Deus, vamos ser grande. Ainda que para muitos, porque as pessoas que têm um espírito invejoso, quando vê eu ou quando vê você servindo ao nosso próximo, ao nosso irmão, aquela pessoa que está mais próxima, ou aquela pessoa que Deus escolhe para a gente ajudar, quem está de parte está olhando e acha até que a gente está querendo se engrandecer. Mas não é. Isso é graça. E nós recebemos a graça do Senhor, não para se titular, ter títulos de autoridade no reino de Deus, para querer usar dessa autoridade e querer massacrar o nosso irmão. Deus não deu autoridade a nós para dirigir, no caso, a palavra, né? Anunciar o seu evangelho, a sua graça, para querer ser titulados autoridade sobre a vida de ninguém, não. Porque a maior autoridade em nossa vida não somos nós mesmos, mas é aquele que é o cabeça, que é Cristo, né? Nós formamos, espiritualmente falando, formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos, né, na carne, membro, mas quando em espírito somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Então toda autoridade é dele, mas Ele também nos dá dessa autoridade, né, para que possamos levar a sua graça através da sua palavra. Mas nós não podemos se engrandecer dessa autoridade que Deus nos dá para machucar ninguém, para apontar o dedo a ninguém, para julgar ninguém, para dizer como o irmão tem que viver. Porque quem vai fazer esta obra, a gente tem que só levar a verdade de Deus, levar a palavra de Deus. Mas de como o irmão tem que viver, tem que proceder no reino de Deus, quem vai fazer é o Espírito de Deus que habita também no meu irmão. Mas, no entanto, nós não vemos isso nas ditas igrejas. Nós temos visto que os irmãos que se titulam pastores e pregadores, pastores, missionários e missionárias, evangelistas, e até mesmo aquele que está ali como que diz que é obreiro, pegando dessa autoridade, aquele até que diz que é o porteiro, pregando dessa autoridade de porteiro, de pastor, de pregador, de obreiro, de evangelista, seja lá o título que ele tenha ou que ela tenha, está pegando essa autoridade que Deus liberou para ela ou para ele, para poder impor condições aos irmãos de como se deve proceder no reino de Deus. E ali os discípulos estavam a discutir quem parecia ser o maior, né, no reino de Deus. E eu te digo, dentro dessa palavra, baseado nessa palavra, que nem eu e nem aquele que tem um curso de teologia, bacharel, aos olhos de Deus, nem eu sou maior que ele, nem ele é maior que eu. Tanto eu estou aqui para servir a ele, quanto ele também está aqui para me servir. Só que esses que têm títulos, eles não entendem essa graça que Deus liberou a ele de pregar, de anunciar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Eles não entendem isso. Eles entendem porque eles são titulados a pastores e pregadores, que os irmãos que estão ali na cadeira têm que estar submisso toda à vontade deles. E isso é um engano dentro das igrejas. Mas é o que nós temos visto. E ali Jesus estava dizendo, mas se vocês quiserem ser o maior no reino de meu Pai, vocês
sirva uns aos outros. E ali ele ainda diz mais assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha aí ele dizendo: porventura não é quem está à mesa, mas é quem serve. E ele ali diz: eu estou no meio de vós e estou a servir a vocês. Então ele ali se colocou, ele tendo toda a autoridade nos céus e na terra, e diante dos seus discípulos, ele se colocou como servo, como menor da casa de Deus, como menor no reino de Deus, para servir a eles. E ainda hoje, ele continua sendo menor em nossas vidas, porque ainda assim, ele sendo maior em autoridade, mas na hora de servir, ele passa a ser o menor para nos servir. E assim temos também nós que sermos o menor no reino de Deus. Isso é claro, isso é a verdade, isso é a graça de Deus da qual nos alcançou. E eu louvo a Deus porque essa graça de Deus me fez entender, né? Essa graça de Deus trouxe metanoia, trouxe transformação na minha mente. E espero, irmãos, você que está me ouvindo, que você também entenda a graça de Deus. A graça de Deus, ela faz isso. Ela faz você entender que por mais título que você tenha, você não deve usurpar desse título, dessa autoridade que você tem, para persuadir as pessoas, para querer enganar as pessoas, para querer massacrar e escravizar o seu irmão. Não é? Você vê aí um homem vestido de polícia, o que é que ele faz? Ele usa da sua autoridade para poder dizer que está o quê? Praticando a lei. Muitas das vezes, eles não têm nem, como que eu posso lhe dizer, ele não tem nem base nenhuma sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, porque quantos são as pessoas que têm sido presas inocentemente, mas porque um homem vestido de polícia pegou uma pessoa, né, achando ele ou pensando ele que aquela pessoa estava num ato ilícito, ele pegou e prendeu, ou ele pegou e bateu, ou ele pegou e matou. Por quê? Porque ele usou da sua autoridade de polícia para dizer que estava exercendo a sua lei, né? A sua profissão. Entende? Então o Senhor ainda diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus ali, o tempo todo, com eles, e eles com o Senhor Jesus, eles presenciavam todas as tentações que vinham sobre Jesus. E aí Jesus diz assim: assim como meu Pai me confiou no reino, eu vos confio. O Senhor estava dizendo: olhe, se você continuar sendo o menor no reino de Deus, eu lhe confio o reino de meu Pai, assim como ele me confiou, né? Porque o reino de Deus está em nós. Quando nós praticamos a humildade, a gratidão, o zelo, o amor, a misericórdia, a compaixão, né? Que são os frutos do Espírito Santo, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o autocontrole. Tudo isso vem do Espírito, são frutos do Espírito de Deus. Ele diz que nos confiaria, assim como o Pai o confiou. Então, para terminar, seu versículo 30, ele diz assim: para que comas e bebas a minha mesa no meu reino. Né? O Senhor está nos garantindo que nós iríamos comer e beber no reino dele. E ainda mais, iríamos
nos assentar no seu trono para julgar as tribos de Israel. Ele estava falando ali com aquele povo, né? Naquela circunstância, com aqueles discípulos. Mas o que podemos pegar aqui desse ensinamento de Jesus, que ele quer me passar e te passar, é que precisamos ser menor no reino de Deus. Precisamos ser humilde, precisamos ter uma fala mansa, precisamos ser longânimo para aquele que é mais fraco na fé, né? Ele manda que venhamos ser mansos, humildes com aquele que é mais fraco na fé, com aquele que não está entendendo ainda o chamado de Deus na sua vida, aquele que ainda não está entendendo a graça de Deus que foi derramada. A graça de Deus faz isso, meu amado, minha amada, né? Faz a gente ser mansa, ser humilde, ter uma fala mansa, ser longânimo, na hora da raiva, na hora da angústia. A graça de Deus faz a gente perseverar através da sua palavra. A gente não explode logo, a gente não tem pavio curtos. A graça de Deus faz você ter equilíbrio para resolver qualquer situação. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou ficar por aqui, mas algo que eu ainda quero te dizer dentro desta palavra. E então, assim, nós não temos visto pregações nos dias de hoje dentro das tais igrejas que não são igreja, porque a igreja somos nós, diz a palavra do Senhor, que quando a Bíblia fala a igreja, ele está falando as vidas. As vidas são a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Mas a gente tem visto pregações de engano, pregações de palavras malignas, como diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, vou ler aqui até o 10, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, eles não aceitam a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é a palavra de piedade, que é a palavra de benignidade, que é uma palavra verdadeira. O Senhor diz: seja Deus todo verdadeiro e o homem todo mentiroso. Então, dentro dessas igrejas, nós não temos visto nem escutado palavras da sua sã doutrina. O Senhor ainda diz mais: é enfadado, nada entende. Eles nada têm entendido da graça do Senhor, né? Mas tem mania de questões e contendas de palavras de que nasce inveja. Eles lançam palavras que nasce inveja nos irmãos, uns com os outros, provocação, difamação e suspeitas malignas. É isso que eles têm pregado dentro dentro das tais igrejas, em cima dos tais púlpitos, dos tais altares. Que o nosso altar é Jesus Cristo. Alterações em fins por homens cujas mentes pervertidas e privadas da verdade. Eles são privadas, a mente pervertida, e não tem a graça, né, da revelação da palavra de Deus. Eles não têm. De fato, diz aqui a palavra do Senhor, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eles estão usando da piedade dos irmãos de chegar lá e dizimar e ofertar. Está usando a palavra de Deus como fonte de lucro e com as suas palavras malignas. Porque nada eles entendem. Aqui diz a palavra do Senhor: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós não trazemos nada a esse mundo, né? Porque tudo que temos e tudo que sou veio do Pai das luzes, veio do eterno, veio de Deus. Mas eles usurpam a mente dos irmãos, dizendo que os irmãos têm que dar o dízimo para ser abençoado.
Isso são palavras vãs, palavras enganosas, palavras malignas. Porque nós não precisamos dar dízimo nenhum para ser abençoado, porque já somos abençoados com toda a sorte de bênção, irmãos. Essa é a graça de Deus. Antes de nós sermos gerados no ventre da mãe, de nossas mães, o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção, mas eles chegam lá na igreja e enganam o povo, e o povo come. E no versículo 8 diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem com que comer, tem com que vestir, então fique contente. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas corrupciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens à ruína e perdição. Ou seja, eles enganam os irmãos e dizem, olha, se você participar da campanha, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai me abençoar se eu der alguma coisa à igreja? Porque eu não vou estar dando nada para Deus, porque Deus tudo Ele tem, tudo Ele é. Mas Ele engana os irmãos. E os irmãos que são, como é que eu posso lhe dizer? Eles enganam os irmãos, principalmente esses irmãos que desejam ardentemente ser ricos. Eles aí trazem uma campanha dentro das igrejas, do dizimista, do ofertante, para que os irmãos dizimem e ofertem grandes valores, dizendo eles que fazendo assim o Senhor irá abençoar. Aí o Senhor diz que e em muitas corrupciências insensatas e perniciosas, as quais fogam os homens à ruína. Aí traz o que? A ruína para a sua vida. Traz o que? Punição. Porque você não vê Deus abençoar ninguém assim. Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele vai abençoar também quem Ele quiser. Dessa forma, né? De ser rico, de ser milionário, bilionário. Então não é dessa forma. Ele quer um coração aquebrantado. Para o quê? Ter o conhecimento da verdade. E ali você caminhar, com o Senhor, na verdade, debaixo da graça dEle, que é sem mácula, sem mancha, sem rugas. E ele, para completar, diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se tormentaram com muitas dores. Às vezes a pessoa é muito ambiciosa, irmãos, e vão para a igreja para querer obter lucros, ganhos, benefícios, e aí entra em ruína e não sabe por que entrou. E eu te digo, através desta palavra que nós lemos, entrou porque foi ganancioso, porque teve amor ao dinheiro e não amor àquele que pode te sustentar, que já te abençoou com toda a sorte de bênção. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos, porque esse é o mandamento do ministério do Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. Amados, eu vou ficar por aqui. Que Deus os abençoe, que esta palavra tenha gerado metanoia, transformação na sua mente, que você tenha sido edificado com mais essa mensagem da parte de Deus. Eu sou a irmã Kátia Assis. Melhor dia para a sua vida, abençoado com toda a sorte de bênção. Quero te pedir, deixe seu like, se inscreva e compartilhe essa mensagem para que o nosso canal cresça no nome do Cristo ressuscitado. Um grande abraço. Deixe seus comentários também, beleza?